bom dia. Essa é a hora do professor aprender para ensinar. Justifica. Vivemos num mundo de comunicação generalizada. Pouco mais de 60 anos se passaram e vimos nascer a televisão e já quase morrer Gilder. Surgia a televisão interativa de alta definição. Computadores antes do tamanho de um carro passam a ser colocados nos cursos. Miniaturizam-se as tecnologias. Marcondes Filho. Digitaliza-se tudo, Negroponte. Encurta-se as distâncias e contrai-se o tempo, Virilho, Ravelin e Santos. Os computadores passam a ocupar praticamente todos os espaços. Seres humanos e máquinas hibridizam-se, Levi. Homens se maquinizam, máquinas se hominizam, Levi. Aumenta o número de pessoas com equipamentos artificiais em seus corpos. Os ciborgues surgem com força total, Lemos. Rede passa a ser a palavra básica do mundo contemporâneo. Redes que ligam regiões e culturas vivas, que possibilitam a multiplicação de visões do mundo. As diferenças passam e devem ser um polo gerador de novas articulações. O trabalho passa a ser mais cooperativo e coletivo. A inteligência coletiva, Levi. O planeta é impregnado de imagens. Um mundo de imagens e informações. Um mundo onde a imagem é o paradigma. Serpa. As crianças já começam a pensar de forma diferente. E a escola? A escola ainda se vê atônita com tudo isso. Mas incorpora tecnologias, é claro. Pensa e atua à distância. Produz cursos em todos os níveis, que muitas vezes são a simples repetição do que já se faz presencialmente. Este é o melhor modo de incorporar as tecnologias? Acredito que não. Torna-se necessário mudar tudo na escola. Sua arquitetura, sua estrutura. Urge pensar-se em um novo currículo, um currículo hoje audiovisual, que leva em conta não o que é comum, mas principalmente o que é diferente. Nessa nova perspectiva, professores e estudantes passam a deixar de ser simples consumidores para serem verdadeiros produtores do conhecimento. Produtores de cultura e de conhecimento. A escola passa a ser um polo dessa rede de conexões audiovisuais, um polo com vida, um espaço ativo de produção de cultura e de conhecimento. As tecnologias de comunicação precisam estar presentes nas escolas e na educação em geral. Experimentar essas tecnologias nessa outra perspectiva é a base para o salto qualitativo que o planeta espera do próprio planeta. Muitos dos aspectos desse novo mundo já estão em evidência. É extremamente importante distinguir conceitos como da globalização e de diferenças. Podemos destacar algumas questões em torno do tema, para exemplificar essa nossa vontade de fazer algo pela educação neste quase final da segunda década já do século XX. O que é específico nos desenvolvimentos tecnológicos recentes em relação ao processo de complexação da tecnologia inaugurada com a modernidade? Como a educação se posiciona diante dessas mudanças de padrões
de reprodução tecnológica. Existe espaço para pensarmos tecnologia distintamente do que propõe a ideia de globalização? Ou estaremos fadados a pensar em nós mesmos exclusivamente como deficitários, necessitando constantemente de investir em nossa atualização? Na repetição de padrão tecnológico europeu ou americano, vamos criar o nosso próprio padrão, ou usaremos o padrão universal, que é o padrão do audiovisual? Por exemplo, existe um padrão local, que o padrão é universal. Se sim, que contradições esse padrão representa? E como pode a educação intervir no sentido de torná-la um fato produtivo? A revolução tecnológica está determinando uma nova ordem econômica e social nos mais variados campos de ação humana, essencialmente na área de educação. O desenvolvimento científico e tecnológico vem criando nos educadores a necessidade de adotar modelos de ensino que atendam às profundas modificações desta sociedade. Já no ano de 2017, faltando 3 anos para terminar esta década, onde a educação teria que ter tido uma evolução extraordinária e não teve. Porque ainda estamos naquela educação no início do século que exigia uma crescente perspectiva de esperas que revelam um aprendizado sem fronteiras. O ambiente de modernização tecnológica e de novas conquistas científicas no setor produtivo tem provocado, no âmbito das instituições públicas e privadas, a necessidade de recursos humanos com maior conhecimento e habilidades para atuar dentro dos novos processos organizacionais e para compreender e operar tecnologias com alta agregação de informática. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente educacional convencional no Brasil ainda encontra dificuldades. E essa demanda é crescente. Existem milhares de empregos para esta área e empregos não existe para quem não tem esse conhecimento agregado. Entendido nos seus contornos convencionais, torna-se difícil para o setor educacional capacitar professores e atender alunos na qualidade solicitada pelo mercado. A opção para disseminar a educação tecnológica rapidamente é a educação à distância com o uso das mídias de alto poder de difusão, e que é hoje a internet com transmissão ao vivo. Com isso, faz necessário que qualidades e requisitos estejam presentes no usuário, tais como diz Ferret, já falava isso em 1993. Conhecimento dos novos equipamentos, capacidade de ler e interpretar dados formalizados com diagramas e gráficos, domínio de símbolos e linguagem matemática e compreensão da lógica das operações, compromisso, responsabilidade, disciplina, interesse, iniciativa, autonomia, confiança, cooperação, participação, comunicação, criatividade, capacidade de abstração, de raciocínio, etc. Parte desse requisito refere-se a habilidades cognitivas e outro bem mais amplo, a característica social e de sociabilidade. É nesse sentido que o pensamento de Lucrece, lá em 1989, parecia convergir, e quando
explicitava que a educação, nas suas mais diversas modalidades, não tinha condições de sanear nossos muitos problemas, nem satisfazer nossas mais variadas necessidades. Ela não salvava a sociedade. Porém, ao lado de outras instâncias sociais, ela tinha um papel fundamental no processo do distanciamento da incultura, da acriticidade e na construção de um processo civilizatório mais digno do que o que vivíamos e o que vivemos até então. Segundo Lucrece, outras instâncias sociais poderiam ajudar a educação na sua missão. Diante disso, é que surgiram vários programas de pós-graduação dentro desta área. Vários programas lato sensu dentro desta área, que criaram um mecanismo para implementar as mais avançadas tecnologias na sociedade brasileira destes últimos 30 anos. Surgiram os laboratórios de ensino à distância, através de parcerias entre várias secretarias de educação pelo Brasil afora. Surgiram novas instituições de ensino superior que promoveram o início da educação à distância, que eu chamava de educação à distância de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. Começaram a surgir cursos para capacitar professores de primeiro e segundo graus para o uso de novas tecnologias da comunicação e da informação em sala de aula através de ensino à distância, mesmo assim, bem rudimentar, que é aquela primeira geração, depois das cartas de Platão e cartas de São Paulo, que era a primeira geração, depois veio a segunda, com as cartas escritas mesmo, e depois veio o rádio, e depois veio a televisão, e agora surgiu essa quarta geração de educação à distância, que soma, distribui geograficamente e pode somar informações e transformar em conhecimento. As transmissões ao vivo demonstrando a necessidade de professores também entrarem neste mundo globalizado. Dentro de uma sala de aula, o professor, justamente com seus alunos, vincula tantas ideias que é possível transformar a sociedade, principalmente das escolas públicas. No entanto, o perfil do professor, que trabalha atualmente nas unidades escolares de redes públicas, demonstra que eles ainda não se deram conta dessa possibilidade. Porém, a globalização da economia e da cultura fizeram com que o homem se tornasse um ser globalizado, principalmente com a evolução dessas tecnologias. Contudo, situando a escola e o interior de uma sala de aula, nota-se uma profunda disparidade entre o aluno que se quer formar e o aluno que se pode formar para o mercado de trabalho em evidência. Este conceito mostra que os limites da educação, mesmo levados em consideração os aspectos econômicos e sociais, aparecem com ênfase no profissional da educação, aquele que educa as crianças, que serão a sociedade do amanhã. Portanto, o ensino à distância possibilitará ao professor a capacidade de autoestudo e de disciplina, pois as tecnologias têm invadido as mais diversas classes sociais e a escola e o professor não podem ficar à margem desse processo. Por isso, meu caro professor, minha cara professora, amanhã nós vamos continuar a falar sobre este assunto, aqui direto da Academia e Lato Sensu do Instituto Capuí Filme, onde estamos nos propondo nos reunir
no Brasil inteiro, com qualquer professor que tenha a necessidade de aprender para ensinar e formarmos uma rede gigante capaz de interconectar uma verdadeira multidão de professores. Não existe mais um curso de pós-graduação para a formação do ensino superior ou formação de professor em sala de aula que necessite a gente estar na mesma sala com 40 alunos todo dia, saindo de casa para fazer isso. Porque você pode assistir essas aulas todos os dias, diariamente, ao vivo e a cores, com interconexão, com perguntas e com respostas. Nesse fantástico mundo que se apresenta. Eu vou, no final dessa nossa exposição, nós vamos montar um plano para disseminar esta ideia aqui em Capuí, no Ceará, no Brasil e no mundo. Eu sou Jonas Luiz da Silva Ferreira de Capuí. Muitíssimo obrigado. Nós vamos montar uma escola universal. Muitíssimo obrigado.